eles. E a partir desse instante aqui, Deus honra o Daniel, dando a ele e aos seus companheiros os dotes. Veja lá o verso de número 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência. Observe bem, amigos. A Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que é isto? Daniel, ele é o intérprete perfeito e concede a interpretação perfeita das revelações de Deus ao rei Nabucodonosor. Agora, atenção. Porque Jesus na terra era o intérprete perfeito das revelações contidas nas Escrituras, que eram torcidas e mal interpretadas pelos da época. Ele dava a interpretação correta, porque ele tinha esse dote da inteligência, da sabedoria, já manifestados nele quando ele era menino no templo, no meio dos sacerdotes, assim como o menino Daniel no meio dos sábios sacerdotais, porque eram todos sacerdotes místicos da Babilônia. O Daniel sobressaía, assim como Cristo posteriormente o fez no meio dos doutores, ainda quando menino adolescente de 12 anos de idade. Temos em Daniel um modelo, um tipo da pessoa de Cristo. O capítulo 1 de Daniel, atenção, nunca jamais deverá ser pregado secamente, sem a pessoa de Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem a redenção de Cristo. A partir daqui, esse Daniel, ele é usado por Deus para interpretar corretamente sonhos, visões e escrituras. Sonhos, visões e escrituras. Como, por exemplo, na caiadura da parede do Palácio Real, pelo dedo de Cristo. E todo mundo fica impressionado com o jovem Daniel. Nele há o espírito dos deuses, vai dizer em várias passagens do livro de Daniel. Nele há o espírito dos deuses, que era, na linguagem babilônica, o mesmo que o Espírito Santo de Deus nele. E era por causa disso que ele tinha esta capacidade, semelhantemente a Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Então, aqui no capítulo 1, nós temos exatamente Cristo representado por Daniel. Daniel é um tipo de Cristo. No capítulo 2, Jesus aparece de maneira bem clara quando o rei Nabucodonosor recebe de Deus um sonho. Recebeu um sonho. Um rei pagão recebeu um sonho de Deus. Deus estava mostrando para ele a história da redenção, a história da salvação.
Jamais devemos pregar a história da estátua, do sonho do rei Nabucodonosor, sem Cristo, sem a redenção de Cristo. Qual é o sonho? Uma estátua metálica e uma pedra gigantesca caindo lá das alturas, sem auxílio de mãos, nos pés da estátua, destruindo-a, e essa estátua avolumando-se, avolumando-se, avolumando-se e enchendo toda a terra. Essa pedra, essa rocha é Cristo. Que viria a essa terra na época do mundo dividido para inaugurar o seu reino. E isso aconteceu na primeira vinda e terá a culminância na segunda vinda, quando toda a terra se encherá da presença gloriosa de Cristo. Deus queria que o rei entendesse o plano da salvação centrado em Cristo, porque através dele, Deus queria alcançar o mundo inteiro, porque ele era o principal e o mais influenciador de todos os homens da terra, o Nabucodonosor. No capítulo 3, existe a presença dos 3 amigos de Daniel, fiéis a Deus, não se curvando diante da estátua de ouro do rei. Isso causa um espanto nos observadores da corte, que leva o caso para o rei. O rei fica furioso, manda chamá-los, indaga-os, é isto mesmo. Não vamos nos curvar diante da sua estátua, nem diante dos seus deuses. Pode nos lançar no fogo. E o rei faz isso. Lança os 3 dentro do fogo, dentro da fornalha de fogo acesa. Mas, para espanto do rei, lá dentro do fogo estava o Filho de Deus. O capítulo 1 é cristocêntrico, o 2 é cristocêntrico, o 3 é cristocêntrico. O 1 é cristocêntrico redentor, o 2 é cristocêntrico redentor, o 3 é cristocêntrico redentor. E ambos têm uma missão. O Daniel tem uma missão. Tem uma missão no capítulo 1, tem uma missão no capítulo 2. Tem uma missão no capítulo 3. No capítulo 4, o rei volta a sonhar, não é? Deitou, dormiu, sonhou com uma árvore gigantesca que alcançou o céu. Os galhos caíam até as extremidades da terra. Pássaros faziam ninho neles, animais do campo faziam suas moradas embaixo da árvore. O rei olhava aquela árvore gigantesca crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco vem do céu um santo, está escrito lá, e um vigilante, ou seja, um santo vigilante. E vem com uma palavra de juízo: cortem a árvore, derrubem a árvore, deixem apenas a cepa, o tronco, amarre o tronco com uma cinta metálica. O rei vai ficar 7 anos fora do seu reino.
se no final dos 7 anos ele enxergar que o céu domina, então ele volta a governar na Babilônia. Caso contrário, morre. Perdido. Aqui você tem a presença do santo vigilante que vem do céu. Só que é uma imagem de Cristo. Embora há discordâncias por parte de alguns pesquisadores, estudiosos, alguns encaram como anjo, outros como anjo do Senhor, e é a figura do Cristo pré-encarnado. Mas quando você toma todo o livro de Daniel nessa perspectiva, você chega à inevitável conclusão de que esses personagens representam a própria pessoa de Cristo. No 5, no capítulo 5, uma grande festa está acontecendo. Um banquete pagão para 1000 pessoas influentes, para as mulheres do rei, para as concubinas. Uma festa onde os deuses de madeira, de prata, de ouro, de ferro, de bronze estavam sendo adorados e saudados. E ainda para ampliar o paganismo, o pecado, o rei mandou trazer os utensílios que estavam guardados na casa do tesouro e tomaram vinho neles e deram louvores aos deuses. Naquele momento, Jesus aparece, mas não se deixa ver, apenas com o seu dedo, primeiro a mão com os dedos, vai diante do rei, chega bem pertinho na caiadura da parede e escreve Menem, Menem, Tekel, Parsim. Ali você tem Cristo novamente se apresentando, deixando apenas ver a mão de Deus, escrevendo. Na história bíblica, quem escreve com o dedo em pedra é Cristo. Há uma lógica aqui. Lá no Sinai, o dedo escreveu em 2 pedras. No palácio, escreveu na caiadura da parede, diante do trono do rei. E mais para frente, quando Cristo encarna-se e vem à terra, ele escreve no chão do templo. É Cristo quem escreve com o seu dedo. No capítulo 6, agora quem está reinando é a Média Pérsia, os medos e persas. Daniel, ele já está com uma idade um pouco avançada. Ele é um dos mais influentes e mais inteligentes de toda a corte, e ele é colocado como um dos 3 presidentes ao lado do rei Dario. Dario era o maioral e constituiu sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E o rei pensou na sua cabeça em colocar Daniel acima dos 2. Isso gerou uma baita de uma inveja no coração dos 2 presidentes, que em secreto tramaram a morte de Daniel, mas não conseguiam encontrar em Daniel uma vírgula. Ele era irrepreensível, fiel a Deus, ao rei, às leis. E aí chegaram à conclusão: nós só vamos pegar o Daniel na lei do Deus dele. E de
fato, descobriram que ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Então eles fizeram uma lei injusta. Ninguém pode orar a outro Deus, senão ao do Deus Dario. Escreveram, organizaram. 30 dias, né? 30 dias. Apresentaram ao rei, o rei não entendeu a malícia que estava por trás. Naquele momento, assinou a lei. Coisa boa, né? Entre aspas. E aí chegaram para o rei dizendo que o Daniel, o homem mais importante na cabeça do rei, era transgressor da lei do rei. E aí eles usaram a verdade que prevalecia no reino da Média e da Pérsia, de que as leis medo-persas, uma vez organizadas, uma vez seladas, não se podia revogar por ninguém, nem pelo rei. Então, rei, está aí, você tem que matar o Daniel. E a pena de morte era a cova dos leões. E o rei entendeu a malícia que estava por trás, mas não podia mexer na lei. Disse: olha, que o teu Deus te livre dos leões. E jogou o Daniel lá. Ele passou a noite em claro, mas quando amanheceu, correu para lá e gritou: Daniel, o teu Deus te livrou? E o Daniel respondeu aos gritos: o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. O seu anjo, esse é o anjo do Senhor, esse é Cristo. Só o leão da tribo de Judá é capaz de fechar a boca dos leõezinhos que andam em derredor dos filhos de Deus, procurando alguém para devorar. Capítulo 7. Daniel tem uma visão. Ele vê 4 animais saindo do meio do mar. O primeiro é um leão feroz, o segundo é um urso, o terceiro um leopardo. O quarto não tem nome, porque é diferente dos anteriores. Tem 7 cabeças, 10 chifres. E ele viu que do meio dos 10 surgiu um pequenininho que cresceu, daqui a pouco abriu um olho, boca e começou a falar contra Deus, contra o povo de Deus, a perseguir o povo de Deus. E ele entrou numa certa dificuldade. O que é que significa tudo isso? Quero saber. E aí o anjo veio e explicou tudo para ele, o significado da visão. Depois ele é levado em visão até ao céu e ele vê no céu um tribunal montado para julgar esses animais reinos que dominariam a terra e que pisariam o povo de Deus e que machucaria as leis de Deus. Ele viu o tribunal de Deus e lá ele viu o ancião de dias assentado, os livros abertos. Ele viu miríades de miríades e ele viu lá o Filho do Homem, Cristo, que se apresenta ao ancião de dias. No Novo Testamento,
Cristo se auto-intitula o Filho do Homem. No capítulo 8, 9, 10 e 11, você tem a história completa da redenção. Que envolve nascimento de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ministério intercessório de Cristo no santuário celestial, volta de Cristo à terra, juízo final e o estabelecimento do reino. O capítulo 12, em especial, diz que o grande Miguel, que é uma figura para Cristo, se levanta e vem. Todo o livro de Daniel é cristocêntrico redentor. Portanto, jamais deverá ser pregado sem esta visão. Agora, atentem para mais um detalhezinho. O livro de Daniel, ele está dividido em duas grandes seções. A primeira é histórica, do capítulo 2 ao 7, é a seção histórica. Do 7 ainda ao 12 é a seção profética. O 7 é uma ponte que liga as duas seções. Quando analisamos a primeira seção histórica, no esquema que na antiguidade chamava-se quiástico, vamos perceber que a estrutura da primeira seção do livro de Daniel, ela é amplamente cristocêntrico redentor, com um foco específico no juízo. Veja comigo, o capítulo 2, está conectado com o capítulo 7. Os mais velhos de Bíblia aqui já conseguem pegar o que eu estou dizendo. O capítulo 2 fala de uma estátua, cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre de cobre, pernas de ferro e pés misturados de bala e ferro. Capítulo 2. Portanto, o capítulo 2 trata da cabeça como sendo o reino da Babilônia, os braços e o peito de prata, o segundo reino que viria pós-Babilônia, os medos e persas, o ventre, o terceiro reino que viria depois dos medos e persas, isto é, a Grécia. As pernas de ferro tratam do quarto grande reino que viria depois da Grécia, isto é, a Roma, e depois dela a divisão do império em tribos bárbaras, que originar-se-ia em países fortes e fracos
na região europeia. O capítulo 7 traz a visão de 4 grandes animais que significam reinos saindo do grande mar, do meio dos povos. O primeiro é um leão, que é a mesma questão da cabeça, a Babilônia. Depois um urso, a mesma questão dos braços e peito, Medos e Persas. Depois vem o leopardo, aqui no capítulo 7, que é a Grécia, mesma questão do ventre de cobre aqui. Depois aqui você tem um animal terrível e espantoso, sobremodo forte, com unhas de ferro, dentes de ferro, e quebrava e esmiuçava tudo. Mesma coisa das pernas de ferro aqui. Depois você tem a cabeça com 10 chifres. Mesma coisa aqui dos pés. Então você tem aqui um paralelo de conteúdo. Aqui você tem a rocha que cai nos pés da estátua. E é um ato de julgamento de Deus. Ele vem à terra na primeira vinda, vem na segunda vinda, implementa o seu reino. Aqui você tem exatamente o tribunal no céu, o ancião de dias assentado, o Filho do Homem. E agora julgam-se os animais, os reinos. E agora eles perecem. E a vitória é dada aos santos do Altíssimo. Então aqui você tem um paralelo de conteúdo. E esse paralelo aqui é cristocêntrico redentor. Cristo é o centro disso aqui. A redenção de Cristo é central aqui. O capítulo 3, você tem um grande buraco de fogo e a presença de Cristo dentro dele para livrar os seus 3 filhos fiéis. Aqui você tem um buraco com leões e dentro você tem o Daniel, o servo de Deus, o fiel Daniel. Então Cristo desce de lá, fica com Daniel, livra o Daniel do buraco onde os leões estavam. Semelhantemente aqui, ele desceu, entrou no fogo e livrou os seus 3 companheiros fiéis. Então, você tem aqui Cristo como a figura central nas 2 histórias. Há um paralelo aqui, cristocêntrico redentor, interessantíssimo. E agora você tem o capítulo de número 4. Capítulo de número 4. O juízo